Oi gente, tudo bem? Eu sou a Tuda Lessa e eu tava sem muita coisa pra fazer durante esse feriado. Peraí, eu tinha coisa pra fazer, mas as coisas chatas eu fiz e coisa legal não tinha muita coisa pra fazer. Então eu investi tempo num projeto que eu tava querendo fazer muito, que era um jogo. Assim, não é o jogo, mas é um jogo de novela visual que eu tô fazendo. Baseado em uma história que eu criei, que não é baseada em noites soviéticos, é baseado numa história que eu apelidei de O Complexo de Morfeu. Tanto é que o nome do jogo vai se chamar O Complexo de Morfeu. O gênero principal desse jogo vai ser distopia, suspense e ficção científica. Eu não gosto muito de terror. Bem, e o conceito central desse jogo é que após uma catástrofe de origem que não se sabe, que aconteceu no mundo todo, apenas as grandes potências mundiais e os estados autossuficientes conseguiram sobreviver. Um deles foi Moscou, né, a Rússia em si, mas a principal localidade que se deu bem durante essa catástrofe foi Moscou. E uma enorme parte da humanidade acabou se refugiando nessas cidades autossuficientes, e uma delas foi Moscou, que agora é apelidada de Nova Moscou. Essa Nova Moscou, ela é regida, né, por um regime que promete proteção e também prosperidade, mas em troca disso, ele quer controle total sobre suas decisões e sobre a sua percepção das coisas ao redor. É aí que o governo dessa Nova Moscou implementa o Protocolo Morfeu, que é um sistema avançado de tecnologias que usa a neuromodulação e o estímulo neural com várias ferramentas. Talvez eu cite depois se eu fizer um vídeo me aprofundando na ciência por trás, para causar uma dissociação cognitiva nas pessoas. A Nova Moscou visa erradicar totalmente os sentimentos ruins, o sofrimento e os pensamentos negativos. Eles podem fazer isso através de implantes neurais obrigatórios e também uma ambientação de frequências neurais que as pessoas não conseguem perceber diretamente, de forma auditiva, é muito incômodo, mas que estimulam o cérebro dessas pessoas. Eles usam essa tecnologia toda para suprimir memórias traumáticas e manipular a percepção da civilização que sobrou lá, né, das pessoas, para que elas esqueçam das tragédias acontecidas e se conformem com o modo de vida que elas têm em servir o Estado e nunca questionar, fora a vigilância total que eles têm em cima de cada cidadão. Mas onde é que entra o jogador nessa história toda que eu resumi, né? Digamos que algumas pessoas podem acabar quebrando o protocolo Morfeu. Pessoas que demonstram hostilidade, pensamentos negativos ou até um pouco de resistência emocional em obedecer às ordens podem ser caracterizadas em quebra de protocolo. Sem perceber, elas são colocadas numa lista onde tem as pessoas com comportamento arriscado, e o governo vai começar a prestar mais atenção nelas até ter absoluta certeza que entra nas características de quebra de protocolo. Então, essas pessoas que têm essa quebra de protocolo, que têm respostas neurais fora do esperado, são levadas ao principal Instituto de Reeducação e Análise de Comportamento de Moscou. E é aí que o personagem principal, no caso a pessoa que tá jogando, entra, pois ela é levada para esse instituto por se recusar a seguir o protocolo, mas também porque ela demonstra, né, os comportamentos e características de uma pessoa que não está tendo respostas neurais da devida forma. E dentro do instituto você vai conhecer os personagens, você vai também poder fazer uma certa relação com eles, e aí, a partir daí, você que monta a sua história. Tá, mas por que eles têm essa opressão emocional? Essa vigilância e controle sobre o que as pessoas podem ou não sentir, podem ou não expressar e podem ou não pensar, é para manter uma hierarquia social rígida que tem na Nova Moscou, que as pessoas não podem questionar, né? Onde a elite governamental permanece em cima, enquanto as outras pessoas, cidadãos comuns, eles têm apenas o básico para sobreviver e têm que ficar felizes com isso. A maioria dessas pessoas que são consideradas fora do protocolo ou que são consideradas anomalias, elas são enviadas ao instituto com uma senha, né, que é a colocação da pessoa. E uma curiosidade é que a maioria das pessoas que são levadas ao instituto por saírem do protocolo Morfeu são pessoas neurodivergentes, ou pessoas que apenas nasceram com uma sensibilidade extremamente aguçada. Pessoas que conseguem perceber e filtrar e interpretar os estímulos todos ao redor são essas pessoas que acabam saindo do protocolo muitas vezes por perceberem o quão estranho tá as coisas ao redor. É isso, se vocês quiserem depois eu posso fazer um vídeo falando do porquê eu coloquei o nome do jogo como o Complexo de Morfeu. Beijos!